Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação sobre essa agenda satânica da ONU, Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguém tem que sustentar tudo, né? É o Estado, são os impostos, são uma pequena parcela que trabalha para dividir com um monte de gente preguiçosa. Aqui então nós temos esse objetivo número 4, que eles falam educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Meus amigos, eles usam eufemismos, eles manipulam a linguagem, utilizam todas as técnicas de linguagem e para enganar as pessoas. E prometem para um futuro uma coisa que muito das coisas que eles sabem que jamais serão realizadas. Isso é próprio do comunismo. O comunismo sempre trabalhou na perspectiva do futuro, de vender uma utopia. Então aqui nós temos aqui as metas desse objetivo. Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio de cooperação internacional para a formação de professores nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e pequenos estados insulares em desenvolvimento. Aqui eu destaco aqui, por meio da cooperação internacional para a formação de professores. Meus amigos, foi-se o tempo que o Brasil tinha bons professores. Ainda tem bons professores, mas você pode contar nas mãos a quantidade de professores de nível de excelência, desde as escolas primárias até as universidades no país, é ínfima em relação à burrice geral. Esses professores que simplesmente repetem bordões e aplicam aquilo que vem de cima, são replicadores de doutrinas, de ideologias, como influenciados por esses bandos de malucos do Paulo Freire, cuja ideologia, digamos assim, emburrece as pessoas. Não tem ninguém de alto nível que se alfabetizou com esse método Paulo Freire. Você não encontra nenhuma pessoa de relevância na literatura, principalmente nas áreas de humanas, que tenha sido alfabetizado pelo Paulo Freire. Aqui, essa cooperação internacional para a formação de professores é que vem tudo monitorado lá desses globalistas através de organismos e instituições que trabalham sob a coordenação da ONU, né, que é dominada por esses globalistas. Tais professores irão repassar conceitos e vem com a receita pronta, livros, forma de ensinar e tudo mais, que atendam os objetivos canalhas desses globalistas. Vejamos aqui, ó, até 2020, até 2030, né, eles erraram aqui, 2020. Ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponível para os países em desenvolvimento. Bom, aqui no Brasil, se você olhar no CNPq, o nível de pesquisa que o Brasil financia é de cair o queixo. São pesquisas sem pé, sem cabeça. Eu nem vou citar aqui os temas
desses alunos totalmente analfabetos, são analfabetos, e promovendo pesquisas de LGBT, de identidade de gênero, não tem uma pesquisa que possa resultar em benefício da comunidade. Pode ser que tenha uma outra, numa área de biomedicina, outras coisas dessa natureza que pode resultar. Mas, grosso modo, agora, nas áreas humanas, não existe nenhuma pesquisa, e nunca teve nenhuma pesquisa que promoveu o bem de nossa sociedade nesses últimos 40 anos. Então, vai aumentar mais ainda essa porcaria? Agora, veja o seguinte, como é que eles querem educação de qualidade se o corpo docente brasileiro, a maioria é analfabeta funcional. Para você ter uma educação de qualidade, você tem que ter um método. E o melhor método é o que era adotado na Idade Média. Ali sim, nós tínhamos realmente grandes professores e as pessoas eram formadas para a vida. Veja, Shakespeare, por exemplo, estudou latim e estudou no método, esse método, né, do trivium, do quadrivium. A maior parte dos grandes escritores e dos cientistas que tiveram sucesso nos séculos passados, eles tiveram esse tipo de formação. E não essa que nós temos hoje. Então, qualidade de ensino é método, né? E esse método ele tem que ser aplicado desde, primeiro, no período da alfabetização da criança, até os 12 anos, por aí. A criança tem que aprender a ler, escrever e fazer as contas básicas de matemática, aprender a matemática básica, nada de geometria, que é abstração. A matemática mesmo, física, química, biologia, a biologia que se ensina nas escolas, elas são, muitas coisas que ele ensina, a criança não tem necessidade de saber agora, naquele período. Ela vai saber mais tarde, vai estudar isso mais tarde, quando ela optar pela biologia, pela biomedicina. Mas muitas das coisas, por exemplo, que nós temos nos livros de biologia, trata-se de teoria. Por exemplo, eles dão muito destaque à teoria da evolução, que o homem veio do nada, nasceu da ameba, foi progredindo através da ameba, aí foi virando outro bicho, até que surgiu o macaco. Do macaco surgiu o tronco comum dos homens e dos macacos é um só. Isso é um absurdo. Traindo a nossa crença que tudo foi criado. Há um Criador. Desde mesmo os gregos antigos, pré-socráticos, já intuíam a existência de Deus, de um Criador de todas as coisas. Agora, olha aqui. Construir e melhorar instalações físicas de educação apropriada para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero. E que proporcione ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos, eficazes para todos. Oi, por acaso a educação no mundo o ambiente é violento? Quem criou essa violência nas escolas é a própria política esquerdista que se aplica na sociedade como um todo. Esse método Paulo Freire que tira a autoridade do professor, que coloca o professor no mesmo nível de quem está aprendendo, do aluno. Isso é um absurdo. O aluno tem que respeitar os mestres, tem que se ater àquilo que ele está ensinando e discutir só aquilo. Mas hoje não é assim. Aluno bate em professor, não tem limite, eles desrespeitam todo mundo, desrespeitam as pessoas mais velhas, não tem essa educação que vem de casa e que
necessariamente se fortalece na escola, não tem mais por causa dessas políticas públicas promovidas pela esquerda, de desvalorização e de destruição da família. Aqui, ó, até 2030 garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. Inclusive, entre outros, promover a educação para o desenvolvimento sustentável. Veja bem como é que eles usam, abusam dessa coisa de sustentável. Sustentável, alguém sustenta. Quem sustenta é o grande pai, é o grande irmão, o Estado. E estilo de vida sustentáveis. Direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Só nesse parágrafo aqui, ó, tem 1, 2, 3... Sustentável repetido 4 vezes, só nesse item aqui. Amigos, né, você vê que a educação deles foca nessa coisa de não violência, de não competição e de diversidade, LGBT, igualdade de gênero. Que igualdade de gênero? Homem não é igual a mulher, mulher não é igual a homem. Não tem essa de igualdade de gênero, não. Gênero é uma coisa. Na escola, agora, direito, sim. O direito, a nossa Constituição já garante direitos iguais para todos, indiferente de cor, sexo ou o que quer que seja. Então isso já está garantido. Mas não, eles querem enfiar essa cultura de paz e não violência. Cultive a paz, porque a hora que vier um povo guerreiro invadir o país, vai encontrar um bando de bunda mole que vai correr ou vai se ajoelhar perante os seus algozes. Nós temos que treinar para a guerra, não é para treinar para a paz, não. Nós temos que estudar para a guerra, não para a paz. Esse negócio de cidadania global. O que é cidadania global? O que é cidadania global? Olha, você vê que isso é uma coisa que sem sentido. Eu sou cidadão brasileiro. Eu falo assim, não, eu sou cidadão. Você é cidadão onde você mora, numa cidade. Vem de cidade. A cidadania é exercida no local onde você está. Agora, cidadania global, ou seja, então quer dizer que você tem direito a viver em qualquer cidade que você quiser. Vai lá viver na Coreia do Norte. Vai lá viver em Cuba. Moscou. Ou então na Nigéria, na capital da Nigéria, que eu nem sei agora. Enfim, absurdo. E valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Não existe isso. Isso é um absurdo. Essa coisa aí de desenvolvimento sustentável. Não, tem que desenvolver. Aqui eles querem dizer assim, falam assim, não, que tem que desenvolver sem agredir o meio ambiente, sem alterar as coisas. Ora, para você desenvolver o país, você precisa de estradas, você precisa de... Para você desenvolver o seu sítio, é claro que você vai deixar uma parte da cobertura vegetal natural e proteger as fontes de água, mas você vai ter que retirar o mato para plantar, ou você vai comer mato. Vai ter que ter alteração. Mas esse sustentável deles aqui é do Estado, gerindo tudo, né? Fornecendo os livros, fornecendo caderno. Os cadernos vai ser de quê? De plástico? Ou de reciclado? Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção de adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Meus amigos, nossos alunos, a nossa educação é a pior do mundo. Está em último lugar.
Isso em mais de 3 anos. E eles fazem essa avaliação através de um teste internacional. As nossas universidades são as piores do mundo. O melhor posto da universidade aqui, de uma universidade brasileira, está lá em número 400. Perde para as universidades do Chile. Aqui na América Latina, são as piores do mundo, são os piores professores, são os piores mestres. Que qualidade é essa? Nós temos aqui 30 anos, nós poderíamos ter avançado muito nesse sentido se não tivesse sido adotado essa metodologia Paulo Freire e se não fosse excluído o debate das escolas. Nas escolas secundárias e universitárias só é permitido discutir sobre marxismo, sobre comunismo. Não é permitido outro tipo de debate. Não há conservadorismo. São ateus. Eles querem levar as almas de nossos estudantes para o inferno. É isso que eles querem. Aqui tem mais aqui. Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar de modo que esteja pronto para o ensino primário. Bom, para vocês terem uma ideia, isso são as metas desse objetivo 4, que é educação de qualidade. Não há educação de qualidade se não tem docência de qualidade. E no comunismo não há qualidade, há maldade. Então, vou te mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui. Está acontecendo desde ontem, e vai terminar amanhã, um seminário internacional chamado Criança Feliz. Esse seminário de 8 horas, promovido pelo Ministério da Cidadania, e ela aqui, ó, ela diz aqui, ó, o objetivo do seminário é propor estratégias estruturais para a promoção do desenvolvimento infantil e do fortalecimento de vínculos, por meio de qualificação das ações do Criança Feliz, levando em consideração os diferentes contextos socioeconômicos, geográficos e culturais. Para isso, o evento contará com diversas mesas temáticas que serão transmitidas ao vivo pela internet. Teremos parceiros nacionais que executam o programa nos municípios e nos estados e os parceiros internacionais que vão compartilhar conosco suas experiências com a execução de política pública voltada para a primeira infância. Destaca Luciana Siqueira, secretária nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, essa psicopedagoga. Aqui nós temos a imagem que eles utilizaram aqui, ó. Eles utilizam geralmente uma família pobre, porque esses malditos comunistas, eles sempre utilizam o pobre para alguma coisa, até para fazer sua propaganda. Aqui, na verdade, quem assistiu os seminários, eu até recomendo que assista para você saber o que eles querem fazer com as crianças do nosso Brasil. Eles querem, o Estado quer tomar conta das crianças desde o seu nascimento, quando não for possível promover o genocídio dela, o seu assassinato através como é que diz? Saúde reprodutiva da mulher. Para não falar outro nome aqui, que é o aborto. Meu canal é pequeno, então não tem problema. Mas, na verdade, o que eles querem é o seguinte, né? Isso vem da ONU, desse qualidade de ensino, né? E a ONU, ela utiliza de várias ONGs que são financiadas por globalistas genocidas como Bill Gates, George Soros, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, e outros tipos de financiamento desses caras que querem a redução da população, mas querem também o controle daquilo que vai ser ensinado para as crianças e para os jovens, para que eles mantenham sempre o poder em suas mãos. Nesse caso,
Eles querem invadir a casa das pessoas com orientadoras, facilitadoras. Existe até uma hierarquia entre eles, sabe? Como se fosse uma coisa militar, sabe? Tem a facilitadora, a orientadora, a pedagoga, então tem uma escalinha aí, uma hierarquia aí. E no final vai essa vagabunda entrar dentro da casa das pessoas já com um kit de livros, de, de desenhos, de aplicativos de telefone, de filminhos, né, enfim, todo um aparato de ferramentas para doutrinar as crianças dentro desse princípio. Ou seja, já enfiando a identidade de gênero, promovendo a distopia nas crianças desde cedo. Ou seja, que ela não é menino, não é menina. Ela pode escolher ser menino ou ser menina. Isso depende da sua identidade de gênero. O que vai corroborar com aprovações de leis absurdas, como já existentes em outros países, de transformação, de cirurgias de transformação de sexo, de mudança de sexo. Como, inclusive, uma deputada satanista do PT, lá do Distrito Federal, chamada Érica Cocai, ela propôs um projeto de lei dessa natureza. Ele foi engavetado, mas voltará à tona, porque o Satanás ele não perde tempo para impor suas pautas. Enfim, eles querem, ou seja, né, então, se você vê o seminário, o que eles querem ensinar, o que eles querem, por exemplo, nivelar esse ensino para todo mundo, começando pelas comunidades pobres e pelas comunidades indígenas. Essas comunidades mais afastadas, sobre as quais não há controle, e tudo isso sendo promovido por um governo eleito com pautas conservadoras. Esse Ministério da Cidadania, dirigido por esse tal de Onyx, enfiando goela abaixo do povo brasileiro a desgraça do globalismo. Então eles querem apreender as crianças para o Estado. A mãe vai ser apenas uma tutora e vai ter que obedecer a essas doutrinadoras, essas vagabundas que vão entrar na sua casa, invadindo a sua privacidade. Quem deve a educação básica é da família. Ali também eles não vão permitir você ensinar a sua crença. Se for cristão, tem que eliminar, né? Vão enfiar outros conceitos de seitas satânicas. Enfim, vão preparar essas crianças que vão se tornar jovens e adultos, como lá na China, obedientes, sem conhecer nunca o que é ser livre e sem poder expressar livremente o seu pensamento. Aliás, não sei se eles vão ter condições de pensar ou se vão ser apenas apertadores de parafuso, ou para dizer, vão ser treinados de acordo, vão ser direcionados para determinadas habilidades para servir ao poder dessa elite globalista que vai tomar conta do Estado. O Estado vai crescer cada vez mais. Então, todo mundo ficará dependente do Estado e receberá a sua ração diária de comida, a sua obrigação de estudar o que eles querem que você estude, e você, nada que você fizer, você não vai ter liberdade para empreender, você não vai ter liberdade para pensar, você não vai poder escrever, você não vai poder, de repente, até os livros serão banidos, principalmente os livros que falam de religião, né? Eles vão ser começados, já estão perseguindo os cristãos, não vai demorar perseguir os livros conservadores. Aliás, já persegue. É muito difícil você encontrar uma editora para editar um livro conservador. Agora, para um livro de sacanagem, um livro satanista, todas elas aceitam. Então, esse seminário vai terminar amanhã. Justamente o governo. Aí nós temos também esse Ministério da Mulher, dessa Damares aí, que como diz o Evandro Ponte, é uma Dilma piorada, porque ela nem faz rir. Pelo menos a Dilma, a gente ri das besteiras daquela analfabeta, daquela imbecil
né, que foi colocada aí na presidência da República pela urna, pela fraude. Essa Damares, ela também está impulsionando as agendas globalistas dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que de direitos humanos não tem nada. Nós temos presos políticos aí e até agora ela não abriu a boca, como no caso do Oswaldo Eustáquio, que foi preso sem por ter cometido nenhum crime, e a Sarah Winter, que também não cometeu nenhum crime. Mas, no entanto, eles soltaram 60 mil bandidos que estão aí tocando terror aqui no interior do Brasil, assaltando bancos, matando as pessoas, roubando casas, enfim, toda sorte de crime. Então essa ministra Damares, ela é feminista, então ela promove as pautas feministas. E ela mesmo declarou que não ia se posicionar, não ia fazer campanha contra o aborto, nem pró nem a favor. Olha só, de direitos humanos, o direito à vida é o principal direito humano, é o direito à vida, meu Deus do céu. E ela se isentou de defender a vida, ou seja, de combater os abortistas, as ONGs abortistas. Ao contrário, ela está impulsionando a agenda LGBT, mantendo uma secretaria de direitos de LGBT que já conseguiu muita coisa, inclusive propôs aí prisão especial para bandidos trans, bandidos, os travestis que cometem crime, que são ladrões, são pedófilos, como aquele que o Drauzio Varela abraçou. O cara é pedófilo e se diz mulher, é um traveco. E ela conseguiu prisões especiais, e o Conselho Nacional de Justiça, que é um soviete da esquerda para suas pautas, determinou que as varas criminais atendessem a essas pautas, ou seja, separar os bandidos gays com celas especiais, que chega um cara lá com a barba no peito lá, meu nome é Joana, então ele vai ter regalias. Mas enfim, então isso aí também, saí um pouco do assunto, mas não é não, porque isso aí também faz parte da educação e está aqui essa coisa de identidade de gênero. Inclusive nesse seminário, eles iam apresentar uma criança criada por 2 homossexuais, 2 pederastas, que conseguiu, de um filho da puta de um juiz, a guarda de 2 crianças, e uma delas vai fazer, ele quer operar a criança, que diz que a criança é de gênero diferente daquele que é o seu corpo. Olha, você vê que barbaridade que eles estão fazendo com as nossas crianças. Agora, apresentar uma criança LGBT, como? Não pode haver isso. A criança, ela é moldada pelos pais, pela educação que os pais dão. Então, é claro, se você criar desde cedo um menino como se fosse menina, ele vai ter um problema sério, mas depois ele vai descobrir que não é menina, que é menino. Então, diversas experiências nesse sentido já foram feitas e se transformaram em grandes aberrações e problemas sérios, levando essas pessoas a tirar a própria vida. E agora eles estão avançando nessa agenda. Então, criança tem que, meu Deus do céu, criança tem que aprender a ler, escrever e fazer as contas básicas. Não tem esse negócio de ficar aqui enfiando essas matérias sobre sexo, sexualizando as crianças, preparando-as para ser presa fácil desse bando de predadores da esquerda. Então é isso, meus amigos. Dá uma olhada aí nesse seminário aí da criança feliz, família infeliz. Eles estão querendo moldar as crianças de todo mundo com educação igualitária para todo mundo, independente de onde você vive. Então, vocês que são pais, tomem cuidado com os conteúdos
que estão enfiando nas suas crianças. Vigie, policie, e se for o caso, adote o homeschooling. Porque deixar suas crianças na mão desses professores que nós temos hoje, a não ser se você realmente conheça o professor, né, deixar na mão deles, você pode perder suas crianças para esse bando de predadores esquerdistas, filhos da puta. É isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. E vamos continuar aí com essa agenda satânica.